Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História de Rondônia. É a aula 12.1, nós estamos avançando. Só fazendo aqui um retrospecto para vocês, nós começamos a falar sobre o desmembramento ali de São Paulo e Mato Grosso, né, a criação de capitania de Mato Grosso. Falamos sobre o contato do europeu com os primeiros indígenas da nossa região. Falamos sobre a descoberta do ouro no Vale do Iguaporé, a navegação pelos rios amazônicos, a exploração e ocupação ao mesmo tempo, Falei sobre a construção do Real Forte e Príncipe da Beira. Falei sobre doenças e epidemias. Enfim, estamos começando do macro para o micro. Deu a perceber que a nossa aula ela começa numa ordem cronológica. Então, o que aconteceu primeiro foi isso. Então, vem até chegarmos aí nos assuntos mais atualizados, como a descoberta da cassiterita em 56, o ouro na década de 70, o ciclo da agricultura na década de 80. Enfim, eu peguei os temas mais antigos e venho trazendo até chegar. Eu peguei o assunto do século XVIII, passei para o XIX, chegamos no século XX e agora por décadas, fazendo assim uma linhagem de todas as informações. Na aula de hoje, eu irei falar sobre um acordo que foi celebrado entre o Brasil e a Bolívia. É o famoso Tratado de Ayacucho, certo? O Brasil teve alguns tratados com Portugal e também com a Bolívia. Vocês verão nessa nossa aula, tá bom? Então fiquem atentos, porque é um assunto que vocês quase não vê por aí, quando se trata de Tratado de Ayacucho, tá certo? Então, joga no quadro, acompanha comigo aí. Vamos lá. Olha aí, esse é o assunto que nós veremos hoje. Professor, o que significa Ayacucho? É o tratado de amizade. Ayacucho é o mesmo que amizade. Criado em 1867. É o tratado de amizade ou de navegação pelos rios amazônicos. Na última aula que eu abordei com vocês, eu falei sobre essa questão de explorar e ocupar. Lembra que os americanos eles tentaram trazer para cá colônias de escravos lá dos Estados Unidos para poder formar aqui também uma colônia na região amazônica, certo? E com isso, nós temos aí o impedimento de Dom Pedro II, que não permitiu que isso viesse a acontecer. Com certeza, agora, aí, lembra que Dom Pedro II, ele pegou e deu a concessão para a exploração a quem? A Barão de Mauá. Tu lembra? Eu falei isso nas últimas aulas. Até então, haveria a Amazon Stream Navigation, LTD, querendo fazer navegação pelos nossos rios. Por que disso, professor? Porque era através dos rios que se fazia comércio diretamente com os ribeirinhos. Então vai haver um impedimento de Dom Pedro. Dom Pedro, ele era um cara muito inteligente. Ele pensava assim, cara, vai acontecer com o Brasil o que aconteceu com a China. Tá? A partir do momento que os ingleses estipularam ali, teve a famosa Guerra do Ópio e tal, para não acontecer isso, Dom Pedro, ele concede o direito de explorar a Barão de Mauá, uma concessão que custou 160 contos de réis. Um preço simbólico. Só para não cair nas mãos dos americanos. Só para dizer, não, já temos uma empresa que opera lá dentro. Por quanto você vendeu, não interessa. Mas foi um preço simbólico. E aí, com isso, só podia navegar embarcações com bandeiras
da nossa região. Agora, olha só, a Bolívia, ela já tinha se tornado independente em 1826. Descendo o Rio Madeira, todo lado esquerdo pertence à Bolívia, todo lado direito pertence ao Brasil. Agora, nós já estamos no Império. 1806 já é Império. 1867 é o auge do Império II, ou do Segundo Império. Tá bom? E aí Dom Pedro que comanda essa parada aí. Só que, se entrasse uma embarcação com a bandeira de outro país, ele era confiscado. Não podia. Eu mostrei em mapas passados que o cara vinha lá do Tietê, São Paulo, Tietê, Paranaguá, Paraguai, Guaporé, Mamoré, Madeira, até chegar lá no Atlântico. Assim como também o cara entrava por Belém e vinha bater aqui em cima. A ideia era, essa concessão era permitir que a empresa de Mauá pudesse operar pelos rios amazônicos. A Bolívia não vai ficar satisfeita, e aí era necessário criar um acordo com o Brasil, o chamado Acordo de Ayacucho, ou Tratado de Ayacucho, que vai permitir somente embarcações com a bandeira da Bolívia ou com a bandeira do Brasil. Certinho? Vamos lá então? No quadro, olha lá. Na aula de hoje, nós veremos os limites desse tratado, o que ele estabelece. Certo? Esse limite do tratado, a navegação e comércio pelos rios Madeira e Guaporé. O Brasil possui alguns tratados com a Bolívia. Esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro. Depois teremos o de 1903, que é o de Tratado de Petrópolis. Vocês vão ver que o Brasil agora vai ter esse impasse com os bolivianos, até resolver a questão do Acre. Tá bom? Aula 12.1, como é que é o Acre aí, Sâmio? Acre, é assim, é? Nossa, rapaz, o cara aprende esses sinais todinho, né? O cara aprende esses sinais todinho praticando. É igual falar, né? Como é que eu vou falar e você se comunica a comunicação é através do alfabeto da mão, né? E ao mesmo tempo símbolos que são criados para as coisas. Por exemplo, Acre. Eu posso até escrever Acre. Como é que escreve Acre? Acre, olha aí. Mas com símbolo fica mais fácil, né? Eu gostei de Belém. Como é que é Belém? Belém? Ah, não. O que é Maranhão? Aqui é o quê? Pará! Pará! Agora, quando eu te ver por aí, você vai assim, ó, Pará! Desse jeito. Legal, legal, legal. Olha só que bacana. Aluno, tu presta bem atenção. Me joga aqui, me joga nessa imagem. Eu vou explicar para o meu aluno. Pode ser aqui, pode ser aqui. Isso. Olha só o tipo de embarcação que navegava pelos rios amazônicos. Navio gaiola, senhores. Uma embarcação a vapor, olha só. Aqui que dava a impulsão do barco ir para frente. Tu imagina, século 17, 16, vamos lá, 17, 18, 19. Essas embarcações começaram a navegar por aqui. Nessa aula, você vai ver várias imagens de embarcações antigas que estiveram por aqui. Aí, imagine passando uma embarcação dessa do século 18 pelos rios amazônicos. Rio Madeira, até que Rio Madeira. A paisagem, as pessoas que estão ali dentro, como seria o comportamento delas estar em contato com essa floresta? É toda uma leitura, né? É uma descrição que você faz de toda uma imagem. O tempo que levava para poder fazer esse percurso e o que rolava ali dentro. Cara, é muito louco. É muito louco, eu confesso. Hoje não temos mais
esse tipo de embarcação. Quando o Brasil completou 500 anos de independência, 500 anos, se tentou fazer uma caravela, né, sendo impulsionada pelas velhas e tal. Rapaz, foi o maior fiasco. Hoje a caravela que representou os 500 anos se encontra lá em Cabo Frio, num porto de Cabo Frio. Está lá, se perdendo, se acabando com o tempo. Mandaram construir, gastaram uma fortuna para poder fazer o mesmo trajeto, a chegada de Pedrópolis Cabral aqui e tal. Mas aí, se não tiver em uso, sempre reformando, melhorando e cuidando, ela vai se perder. Aí você imagina uma embarcação dessa na gaiola. Ok? No quadro, vamos lá. Na sequência, pode jogar lá. Até os anos 60 do século XIX, ao se tomar como base os limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, de 1750. Se você for pegar o Tratado de Madrid, ele vai estabelecer isso aqui, ó. Aonde é que fica? E se você pegar o de Santo Ildefonso, que é de 1777, afrontando o Brasil com a Bolívia, correria do ponto médio do Rio Madeira, do ponto médio, preste bem atenção, ponto médio é metade do rio, próximo onde é hoje a cidade de Humaitá, até a nascente do rio Javari. Tá percebendo? Se você for pegar o ponto médio do Rio Madeira, antes de chegar em Humaitá, você vai ver, rapaz, então é isso, faz sentido. Porque o ponto médio do Madeira, ele vai ser abaixo de Calama, sabia, Samir? O ponto médio do Madeira, se eu falo Santo Antônio do Madeira, eu estou na parte mais alta, eu estou no topo. E qual seria o ponto médio? Lá embaixo. Mais embaixo. Então, abaixo de Calama. Abaixo de Calama. É por isso, Sâmio, que lá embaixo, abaixo de Calama, tem um local que os caras descarregaram várias peças de trem. Tu sabia disso, aluno? Acima de Humaitá, mas abaixo de Calama, foi descarregado várias peças de trem. Porque lá era para começar a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Só que foi abandonado. Um amigo meu que estava cursando na UFAM, eles fizeram uma pesquisa e encontraram lá vários materiais de ferrovia. E depois é que vai ser descarregado aqui em Santo Antônio. Aí depois, 7 quilômetros abaixo, aí Porto Velho. Isso é fato. Então, olha só. Do ponto médio do Madeira até o Humaitá, todo lado esquerdo pertenceria à Bolívia. Todo lado direito pertenceria ao Brasil. Tudo bem? Aí, eu coloquei essa imagem. Foi uma imagem que foi limpa pelo Luiz Claro, ok? Ele acaba trazendo o colorido das imagens. Duas locomotivas chegando, duas. Aqui é uma e aqui é outra. Se não me falha a memória, nós tivemos mais de 11, ou foram 16 locomotivas. Boa parte foram vendidas para Mogi das Cruzes, em São Paulo, como sucata. Olha aí, descendo o Rio Madeira até a cidade de Humaitá, todo o lado esquerdo pertenceria à Bolívia. Incluiria parte do Amazonas e de todo o atual estado do Acre. Está percebendo? Por isso que vai haver esse acordo, tanto do Ayacucho como depois do Petrópolis. Aluno, aqui eu tenho a capital do Acre, Rio Branco. Então,
Se você pega, olha só, olha aqui o custo. Cara, esse mapa é muito bacana. Estou observando aqui o Rio Madeira, é esse daqui, ó. Esse daqui. Todo esse lado pertenceria à Bolívia e aqui ao Brasil. Certinho? Incluindo aí toda essa parte aqui do Acre. Por isso que navegar para entrar por aqui vai ter que ter um acordo. Certinho? Vejamos. Olha esse outro navio gaiola. Lembra que o primeiro navio gaiola, olha só, ele tem a sua estrutura aqui no meio, ou do lado. E esse outro aqui ó, é no final. Eu tenho visto mais esse último aí. Você imagina os naturalistas, pesquisadores navegando nessas embarcações. Loucura, né? Então, em 1867, foi assinado o Tratado de Amizade e Limites, assim como navegação e comércio. Extradição e entre a Bolívia e o Brasil. Então, o Ayacucho é um acordo de amizade, é um acordo de limite, é um acordo de navegação, é um acordo de comércio e de extradição, que foi celebrado, que foi assinado entre Brasil e a Bolívia. Conhecido também como o Tratado de Ayacucho. Ayacucho. Ou vai ter também o nome dos dois representantes desses dois países. Munhoz Neto. Munhoz boliviano e Neto brasileiro. Também conhecido como Tratado Munhoz Neto. Sobrenome dos ministros que representaram esses dois países. Mariano Donato Munhoz, que era ministro do exterior da Bolívia, e Felipe Lopes Neto, foi um enviado extraordinário e ministro plenipotenciário do Brasil. Certinho? Bom, esse aqui é o Munhoz, é o Mariano Donato Munhoz, e aqui o Felipe Lopes Neto. Felipe Lopes Neto, ele nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 6 de junho de 1814. Filho de Felipe Lopes Neto e de Viridiana de Mendonça. Iniciou seus estudos superiores na Faculdade de Direito de Olinda, terminando-os na Universidade de Pisa, na Itália. Foi um membro destacado da Revolução Praieira. Viu aí? O ministro plenipotenciário, ok? Então o Brasil estava muito bem representado. Olha só o fardão do camarada. Lindo, né? Foi enviado em missão diplomática à Bolívia, onde firmou o Tratado de 27 de março de 1868. O Tratado de 1867, e ao validar, um ano depois, em 1868. Em 1876, ele foi nomeado presidente da Exposição Filadélfia. Depois, ele foi diplomata, residente no Uruguai e na América do Norte. Foi o representante brasileiro em 1884 como árbitro nas questões do Chile com as potências estrangeiras, devido à famosa Guerra do Pacífico. Era ministro residente da Itália quando foi exonerado em 1888, no ano da criação da Lei Áurea. Então, o histórico do Felipe Lopes Neto não é pequeno.
O cara foi diplomata, ele foi representante, ele teve uma bagagem. Lembra que em 1867 é criado o Tratado de Ayacucho. Olha só para não esquecer, em 1865 nasce Cândido Mariano da Silva Rondon. Ele já sabia que era Rondon? De uma vez assim, Rondon. Eu vi, estou muito apressado. Só que, viu, Sâmio, em 67 é quando vai morrer a mãe do Rondon. Incrível, né? E aí eu gosto muito de data, até para contextualizar para o aluno, de saber que a data é fundamental, senão você se perde, né? E aí se perdendo, já viu como é que fica, né? Então, eu tô de olho nesse fardão desse cara aí. Fardão muito bonito, né? Nada? Bonito, Bernão. Eu sei que bonito é assim, bonito. Bonito. Fardão que chama atenção. Vamos pro próximo. Olha aí. Mais imagens antigas, cara. Daqueles homens. Rapaz, esses caras eram guerreiros. Aí quando você encontra um livro que demonstra essas imagens, um livro que chama atenção. Sei não, né, bicho? Vou ter que apagar esses faróis, né? Olha aí. Por essa época, ainda não havia sido descoberto a nascente do rio Javari, certinho? Não se sabendo onde devia situar-se a linha de fronteira. Segundo era uma região praticamente despovoada. Olha aí, de ambos os lados. Tanto do lado boliviano, como também do lado brasileiro. Não tinha, cara. Tenta forçar um pouco a tua mente, aluno, de imaginar, no final do século XIX, 1867, essas duas regiões não tinha absolutamente nada. Nada. Aluno, em 1867, não tinha nada aqui. Quando começa a aparecer os primeiros vestígios de humanos aqui, vai ser em 1872. Como assim, professor? Santo Antônio. Quando a empresa Public Works vem para cá tentar construir a estrada de ferro de Mamoré. Desembarca aí seus produtos, mas vai embora, não consegue. Aí em 1878, a Pitt Collins, mas eram poucas pessoas. Começa mesmo a surgir a partir de 1907. Tanto com o Rondon, como também com os trabalhadores da ferrovia. Essa embarcação aí, ó, Iguaçu, os cascos eram de ferro, para justamente evitar furo ao bater em campos em campo de areia, né? Banco de areia, ou até mesmo pedra. Esse aqui é o calado dele, é daqui para cá. Esse aqui é o calado. Certinho? Avançamos. Tudo começou a mudar com o aumento do interesse internacional pelo látex, a partir do meado do século XIX. Quando é encontrado o látex nessa região, Charles Marie de la Condamine, quando estava visitando aqui a Amazônia, e outros que tiveram contato com o látex, através dos índios, que ao fazer uso desse instrumento, isso impressiona os europeus. E aí manda algumas sementes para a Europa, para tentar fazer um estudo, e aí, pensa que na Malásia se torna um grande produtor, né? Então, o látex vai ser o carro-chefe
dessa penetração aos rios amazônicos. Porque os naturalistas estão de olho nesse produto, que pode render muito dinheiro na Europa. Então começa a haver aqui os interesses internacionais. Era necessário chegar até o caboclo, até o índio, até a pessoa isolada, fazer negócio e conquistar a confiança deles. Olha aí, essa região que vocês estão vendo, que vai ser a região que tem aqui Rondônia, que vai ter Rondônia e também vai ter o Acre. É aqui que começa a negociação. O presidente boliviano na época do Tratado de Ayacucho era o general Mariano Melgarejo, que vai viver de 1818 a 1871. Tá bom? Esse é o Mariano Melgarejo. A região do Alto Madeira, apesar de ser naquela época povoada predominantemente por bolivianos, que se dedicava à exploração da goma elástica, passou, por força do Tratado de 1867, a pertencer ao Brasil. E essa imagem que vocês estão vendo é de Santo Antônio. Uma imagem que retrata a vila de Santo Antônio sendo formada. E aqui eu tenho as embarcações, grandes batelões. E uma aula que eu passei para vocês, vem para mim, em uma aula que nós falamos aqui sobre a conquista, a exploração e a ocupação dos vales amazônicos, a Bolívia, até então, ela fazia um trajeto para chegar na Europa através do Pacífico. A Bolívia, ela levava todos os produtos por caminhos que ia até o Pacífico e do Pacífico para a Europa. Só que vai travar uma guerra com o Chile impede a passagem dos bolivianos e o único jeito agora, os bolivianos virem pelos rios amazônicos. E aí vem lá da região de Madre de Deus, Beni, que eles vão desaguar aqui no Mamoré, desce no Madeira e vão vender os seus produtos lá no porto de Serpa, em Itacoatiara. Levava aí, digamos, 3 meses descendo os rios e demorava aí 4 a 5 meses subindo o rio. Então levava o produto in natura para poder vender e trazia produto manufaturado, industrializado, né? Que compravam. E a questão, o único jeito é celebrar um acordo para poder oficializar. Os bolivianos passavam por aqui, mas nem todo o Rio Madeira era deles. Lembra que eu falei? O médio Rio Madeira até o Maitá pertencia à Bolívia, mas ele é muito maior do que isso. Então, foi quando o general Mariano Melgarejo negocia com o governo brasileiro, Dom Pedro II, para ter essa viabilidade de navegar pelos rios, para que os seus produtos possam ser escoados até o Atlântico. Deu certo. Mas nisso tem outro problema, tem o látex. E o sul da Bolívia era a região mais rica em goma elástica, o látex. O sul da Bolívia que eu estou falando é hoje o atual Acre. Então as embarcações começaram a ter esse interesse. Até que com a descoberta do látex, muitos brasileiros começam a ir para essa região também, o sul da Bolívia. A Bolívia nem se importava com isso. E o único jeito é negociar. Então, fala o seguinte, eu dou esse território para vocês, em contrapartida, vocês nos ajudem. Constrói uma ferrovia para poder escoar nosso produto via Atlântico. E aí foi celebrado um acordo, chamado Acordo de Tratado de Petrópolis, 1903, para, assim, não ter nenhum problema com o país vizinho.
com um quadro, vamos lá, de novo. Olha lá, mais imagens de Santo Antônio, com outro tipo de embarcações. Nesse caso aí, já é uma embarcação para gado. Olha o batelão. Lembra quando eu falei batelão? Essa parte tudo aqui é aberta, ó. Ok? Mais importante que o território, a Bolívia perdeu um porto fluvial. Eu acabei de falar agora. Após as cachoeiras que permitia o acesso sem o obstáculo ao Atlântico, pois renunciou de participar da margem esquerda do Rio Madeira, quando permitiu a linha de fronteira passasse a situar em Vila Bela. Como assim, professor? A linha de fronteira não era ali do médio Rio Madeira até o Humaitá? Só que eles vão abrir mão. Agora vai ser lá da Vila Bela até o Humaitá. Nossa, aumentou mais ainda. Só que eles abrem mão da navegação pelo rio. De 30 artigos, olha só que interessante, aluno. De 30 artigos que contém o Tratado de Ayacucho, apenas um fala de paz entre as partes. 5 artigos falam de limites. 8 artigos falam sobre extradição. E 16 artigos falam sobre comércio e navegação, que era mais importante. Essa imagem que tu tá vendo aqui, aluno, essa imagem aqui, ó, é as canoas dos bolivianos. Olha aí que legal. Lembra que na aula eu falei que a navegação dava muito trabalho, que os bolivianos, descendo ali o rio Madre de Dios e o Beni, vinham com as canoas lotadas. Possivelmente, isso aqui já são produtos industrializados. Aí eles param aqui na beira do rio, vão descarregar todo o produto para poder contornar esse trecho encaixeirado por dentro da floresta, até chegar aqui em cima e carregar novamente. Eu expliquei isso numa aula atrás, passada. Não sei se tu lembra. Dava muito trabalho. Então, por aí você tira. Ó, tá aqui a canoa, era no remo que os caras vinham. Fazia aqui a amarração, ó, e aí para puxar, tirava todo o produto. É como carregar e descarregar. É como eu carregar no carro pequeno para passar para o carro grande. Dava todo o trabalho. Certo? Para você ter uma ideia. Como era difícil. Como dava trabalho. Agora sim, professor, quantas vezes eles faziam essas viagens? Bom, tu tem uma ideia aí. Eu vou chutar, que provavelmente eram 2 vezes ao ano. Porque uma viagem dessa demorava 3 meses para descer e 4 ou 5 para subir. Então, ou uma vez ao ano, né? Mais provável. Esses 16 artigos evidenciam também os temores e cuidado do governo imperial em relação à liberdade de navegação pelo rio Madeira e Boliviano. Olha só que imagem linda! Ela foi colorida também pelo Luiz Claro. Olha aqui a assinatura dele. Uma moça aqui, ó, né, de guarda-chuva, guarda-sol, aquele roupão bonito e as canoas. Eram assim, ó. No 6º e 7º artigo do tratado, declara reciprocamente a isenção de impostos nos rios que passam pela nova fronteira e desembocam no Oceano Atlântico. O privilégio é apenas para navios
com bandeiras brasileira ou boliviana. Olha só que imagem desse navio gaiola. Até a imagem era antiga, né? Sem cor. Na ressalva, pode ser entendida como uma forma de impedir o comércio direto da Bolívia com embarcações estrangeiras, que pudesse navegar pelo Rio Madeira e Amazonas. Viu? Então, era necessário deixar amarrado alguns detalhes. Só vai navegar por aqui embarcações com bandeira ou boliviana ou brasileira. Não pode mais. Outras. Aí, como eram as casas dos ribeirinhos, ao longo dessa trajetória, isso era uma casa bonita ainda, para ter uma ideia como é que funciona. O Brasil possui alguns tratados com Portugal. E aí eu te chamo a atenção, aluno, esse Tratado de Lisboa, assinado em 1681, o Tratado de Utrecht I, que é em 1713, e o outro, 1715. Certinho? Depois veio o Tratado de Madrid, o famoso Último por Sudete, é de 1750. O Tratado de El Pardo, de 1761. Depois nós temos o Santo Ildefonso, de 1777. E o Badajoz, de 1801. Isso aí é um acordo entre Brasil e Portugal. Tá bom? São os tratados. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratados. 6 acordos. Com a Bolívia, o Brasil vai ter, acordo do Brasil com a Bolívia. Eu tenho 1, 2. O de Ayacucho, de 1867, e o de Petrópolis, de 1903. Quando vai haver a negociata do Brasil com a Bolívia, o Brasil, então, vai se responsabilizar em construir uma estrada de ferro, que possa interligar o Madeira ao Mamoré. Lembram? A produção boliviana vem do rio Madre de Dios, do rio Beni, e desagava no rio Mamoré. O rio Mamoré desagava no rio Madeira. Tá? Então, para poder passar esse trecho encaixoeirado, era necessário criar uma estrada de ferro que pudesse atender os bolivianos. Em contrapartida, a Bolívia vai ceder o Acre, uma região muito rica em goma elástica. Para quem? Para o governo brasileiro. Celebrado o acordo, seria por muito tempo trabalhando nesse sentido. Só que depois a Madeira Mamoré ela é desfeita e os bolivianos, literalmente, podemos dizer que foram passar a perna. Tá bom? Mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí. É rapidinho. Tchau, tchau.